Olá, eu sou Bianca Tomelin, psicóloga. Eu sou a Adriana Cinelli e hoje a nossa convidada no PsiQuest é Fabiana Navarro, da Perfeitinha à Compulsão. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Fabi, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Porque a gente já iniciou falando da Perfeitinha. Então vamos começar falando sobre essa perfeição? Bom, sou de família mineira, criada no interior, né, numa cidade pequenininha. Meus pais se conheceram quando meu pai, carioca, e foi fazer uma viagem turística e conheceu minha mãe lá do interior e assim a nossa vida começou. E eu ficava a vida inteira entre Rio e Cambuquira. E toda vez que eu tinha alguma questão aqui no Rio, algum problema, eu ia correndo para casa da minha avó, onde eu Mas aí tinha você tem uma que legião de contar. tios, né? Eram 8 tios, a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a mais esperada, aguardada. Minha mãe é a mais velha da família, aquela que ia trazer a primeira, né? Então eu fui a primeira para tudo. E aí eu ia sempre para lá para os meus momentos de glória, assim, quando eu falava que eu ia lá ganhar fôlego. E cresci nesse mundo onde eu era, meio que a princesa princesinha da família mesmo, né. Eu com 2 anos eu lembro que 3 anos eu lembro que minha tia, me colocava em cima da mesa e eu era muito alegre, muito feliz, muito festiva, muito simpática, muito bonitinha e muito tudo. E assim, eu fui criando uma característica de perfeição, né, até que, Eles te eh exigiam isso? não, nessa época não, eu não percebia isso. Mas aqui no Rio, por exemplo, minha mãe me colocava para participar de concursos, de redação, porque também tinha que ser a mais inteligente, e eu ganhava os concursos. Você Eh, se sentia cobrada? não, eu sempre amei escrever e falar, né, sou comunicóloga, mas a minha mãe ela gostava desse papel, eu acho que ela se identificava muito em mim, né. Então a gente foi, eu fui crescendo muito com com esse estereótipo de que eu era perfeita, né, até Fala que o que que era chegou essa a minha essa irmã. perfeita. Solta o que que era essa perfeita. Conta pra gente o que que era essa perfeita. A perfeita, eu entendia como aquela que não podia errar, né, aquela que não errava, que se moldava ao modelo de todo mundo. Então eu chegava em Cambuquira, a minha avó ia me receber na rodoviária, assim, de madrugada, lá muito frio. Avó saía de casa, ia lá na rodoviária me receber De de cobertor. cobertor para me acolher. Chegava em casa, ela tinha bolinho de fubá, café quentinho. Eu dormia com ela na cama dela, sabe? Eu dormia com a minha avó. Eu tinha a minha família, quando eu chegava, tinha festa, sabe? Porque eu estava chegando. Era carioca chegando em Minas. E eu fui crescendo e que foram aí vieram os amigos. E aí, quando eu chegava em Cambuquira já mais tarde, né, na minha adolescência, eu comecei a ter isso com os meus amigos. E aí, uma cidadezinha onde as pessoas não tinham muito acesso a muitas coisas, e eu lembro que eu saía daqui carregada de coisas inovadoras, de capital, e chegava aí todo mundo: "Ela chegou!", e era um evento na cidade, assim, "Ana chegou". E eu fui criando isso comigo, de que eu era realmente, assim, necessária e eu era, benquista, bem vista, precisada, necessária por todo mundo. E sempre idolatrada, né, desde pequenininha. E aí com 14 anos eu comecei o meu primeiro relacionamento, que também foi um grande relacionamento, que eu fiquei 5 anos, Que você era e que princesa, eu que era a você Era princesa de lá ou daqui? idolatra era de ele lá. era de lá. Então, Da para ele família também, conhecida também, sim, família famílias tradicional. tradicionais, então andava, Uhum. era tudo perfeito. Ele, né, me via a carioca, a morena, porque lá Minas, né, as pessoas são bem branquinhas, assim, a morena, a carioca, a do cabelão, enfim, a que chegava levando moda, sabe, assim, era uma coisa realmente bem intensa. E eu me encantei também, me apaixonei, por quê? Porque eu estava em busca disso a vida inteira, né, eu fui criada com isso, né, pela minha família. Quando eu comecei a sair um pouquinho ali do meu ramo ali familiar, que eu comecei a ir para os amigos, eu ganhei isso com os amigos De Minas. de Minas.
Quando eu comecei a sair dos amigos e a arrumar um namorado, eu arrumei isso no namorado. Então, para mim, isso era um modelo. Era um modelo típico na minha vida. E enquanto. Aí vocês podem me perguntar, né? E o Rio, né? E aí, Fabiana, e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, para mim, era odiado. Segunda a detestava. sexta-feira só. Detestava o Rio, falava que morava no Rio só para estudar, porque eu tinha que estudar. Na época de estágio e trabalho, eu falava que eu só ficava aqui para estudar e trabalhar ou para estagiar. E assim a vida foi passando e eu com esse modelo de que eu vivia em Cambuquira. Então, eram 15 dias. Chegou um momento da minha vida que eu passava 15 dias lá, 15 dias aqui, e ia 15 dias, passar um final de semana lá de 15 em 15 dias, para viver, para inflar. O ego tinha que estar sempre em dia indo para lá. E aí, eu comecei a perceber nesse movimento, com 19 anos, que eu talvez quisesse me apropriar um pouco mais daquilo tudo. Que movimento era aquele que acontecia comigo? E aí eu terminei o meu relacionamento e comecei a me aventurar em outras coisas. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E foi quando eu entrei para a faculdade aqui no Rio e conheci novas pessoas e me permiti sair, ter grupos de amigos e mudei o namorado, né? Mas isso também era de lá. O segundo? O Segundo também era de lá. As mudanças não foram tão intensas, foram bem devagar. devagar. Mas eu precisava já começar esse movimento para me entender. E aí foi quando eu tive a minha primeira rejeição, que esse segundo namorado, aí eu tinha acho que 21 ou 22 anos, eu fui trocada por alguém que, assim, teoricamente, na minha cabeça, não fazia o menor sentido, porque eu não era perfeita. Uhum. Então, como assim, né? A morena, carioca, bonita, do corpo bonito. Vai ser trocada assim, não entendi. E ele de lá, de E- Minas, da cidade? E a Isso, menina a menina também, de lá de também. lá. Sim. E aí eu Mas comecei a que você foi trocada, a menina era de Era lá? de lá, de Minas. de lá também. Então, assim, eu Só que comecei você a não vivia mais entender. aqui do que lá, né? Você Sim, levava as novidades e é. como que você foi trocada? Exatamente. Você tinha um quê a A mais do que ela, né? morena, É. E carioca. você tinha um quê a mais, né? Porque você estudava aqui, você Exatamente. tinha Não, a na minha vivência, cabeça era né? tudo a mais. E aí eu comecei a ficar um pouco perdida nessa história. E aí eu comecei, já que eu estava na faculdade aqui, né? Comecei a me permitir saídas, enfim. Aqui no Rio eu comecei a perceber que eu era mais uma azeitona no meio do pacote, sabe? Não, aliás, assim, não tinha Não o tinha a perfeição, diferencial. não tinha a diferença. Eu não tinha diferencial aqui, eu era mais uma. E aí começou o conflito. Por quê? Como assim vir com 20 anos, né, ser rejeitada, né, por uma pessoa que na época a gente tinha vivido um grande romance e tal, mas depois eu fui rejeitada, né, por uma pessoa que na minha cabeça não fazia muito sentido. E aí, aqui no Rio, quando eu comecei a tentar, de fato, me entregar a essa praça Rio de Janeiro, as coisas começaram a Castelos começaram a se desconstruir, né? Exatamente. Aí as coisas começaram os tijolinhos a cair. E esse movimento foi, assim, aí foi muito rápido. Só para eu entender, o primeiro que você ficou lá 4 anos, né, com ele, Uhum. foi terminado amigavelmente. Por ela, Por mim. por ela. Ok. Não por ele. E nem Não. pela família dela. Não, ok. Por ela, É, pela por ela. perfeitinha. Pela perfeitinha, a minha Perfeitinha, família parou isso. de falar comigo e É ficaram porque ele todos do estava lado repetindo, dele. ele estava repetindo o comportamento da família Da dela. família. Então, ela encontrava nele a A perfeição, a Uhum. família, não encontrava Tudo. nada novo. Como ela estava no auge da juventude dela, ela foi experimentar o diferente. O Apesar de diferente, ser da cidade, mas era o diferente. o Olhava diferente. ela diferente. Ela não era mais a perfeitinha. tanto que Então, foi no rejeitada, momento né? que Foi. ela se entrega para ele, né, de fato, ele vai e termina com ela. Não, não quero. Porque ela fala que troca, né? Porque É. isso para ela foi, naquela época, foi a troca mesmo, né? Ela sentiu essa dor. Aí ele começou a se envolver com uma outra menina e que ela começou. Aí ela falou: não, eu quero vir pro Rio. Nisso que ela vem pro Rio para experimentar, você até
cortou um pouco do negócio do colégio. Mas, enfim, quando ela vem pro Rio, ela mostra assim, e agora? Né? Eu, Quem sou eu? Porque eu sou mais uma. Mais um. Mais uma. E aí eu continuei nesse meu processo de autoconhecimento. Comecei, na verdade, porque as coisas a partir daí foram muito rápidas, assim. Porque até eu criar o estereótipo de perfeitinha, eu demorei. E eu atingi e, assim, lacrei. Carimbei, você é perfeito. Pá! Eu tinha um carimbo Uhum. com até 19 anos. A partir daí, para esse carimbo, né, para essa ideia de desmoronar, foi muito rápido. Porque em 2 ou 3 anos, eu já era a pior de todas. Foi muito rápido, porque eu Você tinha saiu não teve aquele famoso 880, né? Você saiu da perfeição para aquela que não é mais a... ninguém. E aí, na escola, eu já estava fazendo faculdade, né? E na faculdade eu não era mais a melhor aluna. E no Rio de Janeiro eu não era conhecida, eu não tinha nada demais. Eu não era que trazia novidade nenhuma, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu não tinha lugar, eu não tinha espaço aqui, não tinha lugar para mim aqui. Mas o importante E eu falar, né, Bia, que isso tudo é na cabeça dela. Não é que as pessoas Uhum. falavam isso pra ela, mas o movimento dela, Exatamente. pra ela não ter mais elogio aqui no Rio, ela começou a criar assim, não, já que eu não tenho elogio, eu não tenho nada, Uhum. né? E aí eu continuei indo para Minas e comecei a tentar buscar esse espaço de novo. E lá era mais fácil, né? Porque na minha cabeça tudo começou lá, então lá tinha como continuar. E toda vez que eu chegava, eu tinha sempre o acolhimento da família e dos amigos. E aí comecei a tentar sentir, mas eu não sentia mais aquela intensidade toda. Mas eu comecei a buscar isso novamente. E aí eu comecei de forma desmedida. Porque aí eu comecei a procurar isso primeiro em relacionamentos falidos. Eu entrava com tudo, assim, tipo, eu tenho que ser perfeita. Aí eu me moldava, eu me encaixava em todos, assim, das formas E mais aceitava, né? bizarras que você pode imaginar. E aí eu ia me moldando, porque eu, na minha cabeça, se eu fosse a perfeita, como eu tinha sido até ali, tudo voltaria a ser como antes. E assim eu fui seguindo. Eu aceitei muitas pessoas, aceitei muitos relacionamentos que não faziam nenhum contexto, não tinha nenhum contexto com a minha vida, com os meus valores, com nada. Mas aí E você era fui. perfeitinha, né? A perfeita tem A que ser perfeita perfeita é o o tempo tempo todo. todo. Até mesmo que não, as pessoas que não encaixavam, mas você era perfeita Na para eles, verdade, ela né? queria Exatamente. provar o tempo inteiro pra eles de como eles não poderiam dar valor a ela, né? Como que você não me dá mais valor? Como é que você não me quer? Como é que você vai contar um... Então, até os Exatamente. Você vai casos de, contar um exemplo de Vou, de um dos vou contar. e até essas pessoas que não encaixavam na vida dela, ela tentava ser perfeita para eles, para eles? Para mesmo que eles eles. não fossem as melhores pessoas do E sabe mundo. o que Exatamente. acontecia? Eu expelia. Porque Uhum. quanto mais eu me moldava, quanto mais eu me colocava à disposição para ser perfeita, mais eles se assustavam. Era um relacionamento totalmente descomunal. Era eu muito, dando muito, e o outro recebendo tanto que ele se assustava. Fugiam. Todos eles iam embora, todos. Uhum. Eu expelia. Na E verdade, na você época eu ia, não fazia a menor ideia desse você meu movimento. sufocava, Eu né? sufocava. Eu queria muito aquilo, e então eu passava uma Queria sensação. muito ou aquilo, ou você queria muito o relacionamento? Eu Ser queria muito, perfeita para alguém? eu queria muito que eles me Me vissem vissem como como perfeita. perfeita, É. Sim. novamente. Só que esse movimento era Hum, muito Não era o compulsivo. relacionamento que você estava buscando. Você estava Não. buscando um relacionamento perfeito. Exato. A pessoa Aham. perfeita, ser perfeito, o casal perfeito, como você teve Lá no seu No atrás. primeiro. primeiro. Ela, na Exatamente. verdade, ela foi em busca o tempo inteiro, não, Daquele primeiro, não do né? relacionamento em si, do casamento, mas o relacionamento que ela teve sempre da perfeição que a família criou. Sim, do Então, assim, primeiro. E o quando. primeiro era Quando. perfeito. Isso, mas quando. Isso, mas assim, o padrão dela, ela começou, ela criou essa perfeição porque ela escutava muito, ela não botou ênfase da... Acho que é mais fácil a gente falar uma coisa. Eu fui terapeuta dela há 6 anos, né? Então, acho que as pessoas não estão entendendo porque que eu sei da história dela. Então, ela entra nas sessões, que aí acho que a gente troca, né, nisso, ela entra falando dessa avó. Essa avó foi muito assim,
você é perfeita, você é linda, você é inteligente. Tanto que ia de cobertor buscar E é tipo, ela. ai, gente, eu adoro essa. Eu fico, quando ela me contou isso na sessão, eu fico imaginando, né, a avó Aham. chegando, pegando. A minha avó me E matriculou na escola quando minha mãe falou: eu tô indo buscar, acabaram as férias. Eu ficava doente, eu tinha bronquite quando minha mãe queria que você anunciava. E falasse. você ficava com a Minha sua mãe avó e sua mãe anuncia aqui, aqui. e É, você não sentia Minha nada mãe ligava, eu não de... queria falar. Eu, não, 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 não quero falar, não quero. E aquilo Geralmente representava é o pra o mim. negócio contrário, da né? cama que você se escondia Eu, na quando minha mãe cama. ligava e começava uma fala na família, era uma grande família, uma grande casa. E aí começava um burburinho. Ai, ela tá chegando. E aí começava um movimento pra como que eu ia receber aquilo. Tipo, minha mãe tá vindo me buscar. E aí eu começava já a chiar. Era uma bronquite, uma coisa absurda. E aí eu pedia pra minha tia. Eu tinha uma ligação fortíssima com todas, mas com essa era muito pra ela me esconder. Me esconde, me esconde, me esconde. Eu tinha acho que uns 6 anos. Eu me lembro que ela me colocava dentro de uma mala enorme, me fechava na mala e Era me mala, não colocava era dentro, cama, debaixo da cama e era mala. falava assim: É, então tem pode a cama, deixar que lembrava? aqui ela não vai te achar. E ali eu ficava ali, esperando que minha mãe não me achasse. Porque eu não podia voltar para esse lugar aqui que eu não era ninguém. Eu tinha que permanecer lá. E é legal você trazer essas histórias, né, da família, o Infância. perfeito, da infância, né, de como isso era. E uma coisa que geralmente é o contrário. Ah, a sua mãe vem buscar. Ai, ainda bem, vou embora. Eu tava com Saudade da minha saudade da minha mãe. mãe. A minha E irmã foi você essa não. pessoa. Eu não. Sua irmã, já a segunda. Sim, Sim, que 3 anos também é mais psicóloga. nova. Também é psicóloga. E aí, nesse período que minha mãe vinha, era sempre um sofrimento. E nessas idas e vindas, acho que em algum momento minha avó ou meus tios perceberam isso. E aos 7 anos, eles não me permitiram que eu voltasse. Minha avó falou, quando minha mãe chegou, minha avó peitou minha mãe e falou: ela já está matriculada aqui na escola, ela vai passar o ano aqui. Minha mãe, o quê? Não vai passar o ano aqui. Vai morar aqui esse ano. Você E foi morou. a primeira vez que eu morei lá, literalmente passei E o ano tudo bem todo. pra você. Lindo! Melhor ano da minha vida. Vida dela, né? Lindo, lindo. E no final do ano fui embora, vim embora pra cá e sofri muito. E aos 13 anos, meus pais se separaram e eu fui morar lá novamente por opção da minha mãe. E eu passei um ano lá também lindo, né? De novo, eu não senti a menor sensação de que, eu tô aqui porque meus pais se separaram. Não, eu estava no meu lugar. E eles reataram em seguida. E eu tive que voltar para cá depois de um ano de novo. E eu lembro cada detalhe do meu sofrimento, da minha dor, voltando para o Rio. A sua separação, né? Sua separação com Minas, né? Eles É a dor voltaram, da mas era a separação de minha Minas. separação com o meu lugar, né? Com o meu espaço. E aí eu sofri muito. Eu passei, assim, um ano aqui, assim, sofrido. Eu estava na adolescência, né? Nessa época acho que eu tinha 13 anos, enfim. E aí tudo foi quando, né, as coisas começaram a mudar, porque quando eu fui para lá um ano depois de férias foi quando eu conheci o meu primeiro namorado, enfim. E aí eu acho que eu fui meio que substituindo o sofrimento, porque aí eu ganhei um namorado. Aí depois eu saía de uma coisa e ia ganhando outra, ia substituindo. Nessas substituições todas, eh, com 25 anos, por opção, eu me formei. Eu decidi que eu ia morar lá e abrir minha agência. É. Mas se formou em marketing. Me formei em marketing e fui para lá abrir uma agência. Na cidade não tinha como, porque é muito pequenininha. Eu fui para uma cidade perto e abri uma agência com uma amiga. A vida continuava sendo um conto de fadas, né? Abri uma agência com uma amiga, eu não tinha chefe, bancava a agência era minha mãe, ficava lá. Assim, eu estava numa cidade que ficava 40 minutos do meu Xangri-Lá, então eu continuei vivendo. E aí minha avó faleceu. Eu tinha 3 anos morando lá, nessa época. E aí eu fiquei nessa casa com a minha tia, essa que quando eu era pequenininha me escondia e tal. Quando minha tia descobriu também uma doença, eh, pulmonar, enfim, e começou a precisar de muita ajuda e ficava muito no hospital e eu não tinha
muita força, muita estrutura para permanecer naquele lugar. E, enfim, eu por conta própria falei: acho que acabou, voltar para casa. E vim para o Rio por conta própria. E aqui eu me identifiquei com. Eu vim aberta para me identificar com a cidade, com as pessoas. Arrumei um emprego que, para mim, foi assim, meio que meu remédio, minha cura, porque as pessoas eram extremamente parecidas com o que eu tinha em Cambuquira, acolhedoras, muito de amizade. Eu virei amiga da minha chefe. Então, assim, eu passei 10 anos nesse lugar de acolhimento que eu tinha a vida inteira com a família. E continuava indo para Minas, só que a família não tinha mais tanto significado como antes, né? Com Aquelas duas o luto da figuras, avó. Aí depois a minha tia faleceu, aí tinha o luto da tia. essas duas figuras importantíssimas, né? A Exatamente. construção da história. E aí eu fiquei nessa empresa há 10 anos, veio a pandemia, fui desligada e fiquei sem lugar. Meu Deus. E aí? E aí? Sem lugar total. Eu não tinha relacionamento. Entrei num relacionamento super tóxico. A Adri estava na época. Entrei numa dependência emocional absurda. Eu tinha dores, eu tinha sintomas de abstinência. Mas eu não podia ficar naquele relacionamento, porque eu estava tentando preencher um buraco. E E não aí, ia ser esse preenchido. tempo todo, eu tentando entender esse processo desde 22 anos, fazendo terapia, para entender tudo que estava acontecendo. E nesse período, na época da pandemia, que eu já estava meio que fechando, arrumando a casa dentro de mim, assim. Acho que eu tô entendendo. Então, eu não podia ficar naquele relacionamento para manter um buraco, sabe? Cheio, não. Tinha que encher o meu buraco comigo mesmo. E aí eu fui para um novo caminho, que foi a Adri na época que me orientou muito, assim, muito. Até antes da gente iniciar, fala um pouquinho que a gente falou assim, da perfeição à compulsão, né? Ah, sim. Aí a gente não, acho que as pessoas não entendem por que levou você à compulsão, como que era essa sua compulsão, né? Nesse período da Nesse, pandemia já estava na compulsão? na verdade, Na verdade, a minha foi antes, compulsão começou com os homens, né? Que eu entrava nesse movimento. Nesse depois da segundo, perfeição, Sim. isso. depois desse segundo É, namorado, todos foram sufocados. Eu fazia esse movimento com todos. Todos foram sufocados e todos não faziam a perspectiva dela, não não preenchia os preenchia os requisitos dela. requisitos dela. E todos Exa- eles botavam ela num lugar que não era saudável, né? Porque ela permitia esse eu lugar, permitia. Sim. né? Ela queria ser Exatamente. perfeita para eles e permitia qualquer coisa. Qualquer Qualquer coisa. coisa. Eu Exatamente. pagava qualquer preço para ser essa pessoa. E então eles fugiam, acho que eu assustava, né? E aí foi quando a compulsão, esse buraco, né, do penúltimo, foi uma ferida muito forte, que foi um sintoma de abstinência que eu tive, que eu falava isso para falava, cara, eu nunca usei drogas, mas a sensação que eu tenho é se eu estivesse passando por uma sensação de que tem uma coisa química aqui no meu corpo faltando, porque eu tenho dor física. Ficava em posição fetal na cama, assim, eu tinha muita dor. E eu passei por esse período de 2 anos em cura, esse Você que terminou, ele processo. terminou. Eram É, todos que Não, todos esse iam, último que ela falou, o último eles que iam fez embora. isso, ela. não, Eles não foi o iam último, embora, não. só que eu tinha que Deles. fazer a minha parte, né? É. Ele ia embora e voltava. Eu acho que é interessante você falar agora da mente, né? A mente dela sempre foi assim, ia para um negativo, né? As pessoas não gostam de mim, eu não sou mais a perfeita, eu não sei mais escrever direito. Ela foi colocando, por mais que as pessoas falavam, não, Fabi, você é ótima, você é maravilhosa, olha, você trabalha muito bem. Aí a mente dela vinha pra sessão, não, eu não. As pessoas estão falando isso pra mim, Adriana. Eu não sou essa pessoa, não sou mais essa pessoa mais, não sou mais essa pessoa, né, corrigindo. E a gente trabalhando ali no que a mente estava fazendo com ela, né? Então, na Ansiedade verdade, foi vindo. Não, a a ansiedade ansiedade me detonou. Eu fui vítima de uma síndrome do pânico com 23 anos, super precoce, porque foi quando eu falei que tudo começou a desmoronar, né, ali naquela fase.
Aí foi quando eu comecei a trabalhar de verdade, né? Ter o meu dinheiro, assim, porque antes era estágio, então eu ainda contava com o dinheiro dos pais, vivia, né? E aí as coisas começaram a mudar muito. E aí, com 35 anos, nesse relacionamento super tóxico que eu tive, eu entendi que eu tinha que me curar, porque mesmo ele voltava, sabe? Assim, e eu mandava Lugar embora, mas ele confortável pra ele, né? voltava. Então foi é como se duas pessoas tóxicas, eu estava tóxica, eu sabia que eu estava aceitando aquilo e era. Então, assim, dois vampiros emocionais se uniram. De jeito nenhum, ia acabar numa catástrofe, assim, absurda. E aí, foi quando eu mergulhei no autoconhecimento total, total. E eu não tinha mais a minha empresa amada, e eu não tinha mais esse relacionamento, porque não dava para ter, não podia ter. Eu olhava assim, era como se eu tivesse que olhar para isso todos os dias e vencer isso todos os dias. Eu fiz muita força. Mas a gente se esforça tanto, é que a gente dá a volta por Ser cima. perfeitinha. É, eu engraçado que eu lembro nas sessões, a gente trabalhava vários lutos, né? A gente trabalhava, porque por mais que ela tinha feito as terapias anteriores, ainda tinha aquela dor, porque às vezes, é o que eu falo para todo paciente, não significa que a gente vai manter a mesma psicóloga. O importante é a gente estar sempre revendo o que que tá, aquela dor que tá ali ainda, que existe, né? E ela ainda tinha a dor da perda da avó, a da tia, e o luto novos, né? Que era do namorado abusivo e, Trabalho. e o trabalho que era a A perfeição, que nova ela vida amava, que eu tinha que substituído. ela tinha substituído de Minas pra cá, porque ela encontrou todo mundo ali. Então É era uma muito luto e ela sentindo. Ela tinha dias que, como a gente trabalhou muito no online, né? Porque foi no meio da pandemia. E ela sentava assim no sofá dela e ela ficava assim. Você lembra disso? Ela ficava assim, porque eu ficava, mas por que que você tá assim? Ela, eu tô sentindo dor. E é uma coisa que a gente tem falado muito, que é o além da dor. É, Que não é só aquela dor, é o além. exata e foi aí, desculpa até te cortar, porque foi nesse período que eu comecei com a comida. Porque aí eu não tinha mais nada. nada, nada. E eu falava assim, cara, e assim, era muito fácil, né? A comida tá perto. É só você abrir o armário e abrir um É, saquinho. e Não, e o que você pedia, o que você comprava. Eu ficava, não, é, mas por que que você tá comprando isso, Fabiana? e na pandemia se tornou muito mais fácil, Muito, Sim. né? O muito, iFood, você pegar ali o aplicativo e pedir, muito né? mais fácil. Então a comida, a bebida, tudo Tudo. ficou muito fácil. E sabe o que aconteceu? Eu tinha o dinheiro da rescisão de 10 anos de uma empresa. E aí o que aconteceu? Eu entrei na compulsão de comprar. Por quê? Estava com a conta cheia, eu tinha o dinheiro para comprar, mas eu não tinha mais a liberdade de ir e vir porque a gente estava no meio da pandemia. Então eu fazia coisas absurdas, eu passava a tarde inteira na internet comprando. E a Adri, por que você comprou isso? Por que isso, isso, isso? Olha, Aí eu fazia umas intervenções, tá, mas por que que você não foi olhar seu currículo? Não tem dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro? Como você não tem dinheiro? Você tá comprando isso aqui. Aí a gente começou a fazer um movimento. Você vai se inscrever no Instagram. O que que você faz como marketing? Aí ela, faço E até isso, porque isso, isso, você era isso. formada com sim, Ela marketing, né? trabalhava, né? uhum, E o que que você faz como marketing? Ela, faço isso, isso, isso. Então você vai começar o quê? Se promover. Como que a gente se promove? Aí ela, isso. Então é teu trabalho de casa. Então vambora. Uhum. Aí ela Como boa começou. TCC. É. Uhum. Aí ela começou a se erguer e a se olhar, porque para ela o mundo estava girando, me corrige, estava girando em torno da compulsão. Então tudo, o dinheiro para compulsão, ok, mas o para se refazer, sair daquele lugar que, infelizmente, muitas pessoas passaram pela pandemia, que foi o desemprego, ela, não, eu não tenho como sair daqui agora, né? Porque além ela estava ali vivenciando outros lutos também, mas já e eu vamos arrumei, embora. lembra? Você Um arrumou, namorado é. aqui. Online. Também. Sim. Aí eu tinha vários É. motivos para comemorar. E aí, nesse período, a Adri, para E mim, você engordou? Engordou? engordei 7 quilos naquela época.
E aí, arrumei um namorado e eu falei: "Olha só, tá tudo certo, eu tô com a conta cheia, eu posso comprar o que eu quero, eu tenho Mandando meu currículo, namorado". fazendo entrevista. Eu tô fazendo aí eu comecei a abrir, uma outra possibilidade na minha vida que eu sempre fui apaixonada, que foi Que você não astrologia, enxergava. amava. Eu comecei a fazer vários cursos, e aí eu fui tocando a minha vida, até que a conta zerou, o namorado mais foi embora, e aí cá eu novamente. E aí eu tinha o quê? Comida. E eu continuei na comida. E Você aí eu morava engordei sozinha? 11 quilos. Uhum. Minha mãe ia para casa final de semana e eu morava sozinha. E também tem a cultura da comida mineira. Todo mundo sentava na Sim. mesa. Avó, a comida tá pronta. Se o telefone tocasse naquela época de infância, ninguém pode levantar da mesa, estamos almoçando. A campainha tocava a moça que trabalhava que ia abrir a porta porque era um momento do almoço. Muito família. Tá muito. E tinha aquelas coisas que a minha avó, eu lembro o cheiro, né, do doce que a minha avó fazia, doce mineiro, assim, ela fazia no tacho. Então eu lembrava daquilo, tudo que me lembrava muito a minha avó. Eu lembro que eu queria, assim, eu queria doce, comprava alguma coisa assim que minha avó fazia, porque é um feijão marrom, que é o de Minas, sabe? Porque eu queria, sabe? Tudo, Tudo tudo. preencher esse buraco, Esse né? buraco. Esse luto, E aí, essa nesse dor. período, mais tios foram morrendo. Eu tive, a minha família realmente morre, né? As pessoas foram indo embora, a casa ficou literalmente vazia. E quando terminou a pandemia, que enfim, né, eu pude voltar para esse lugar ano passado, não, em 22, né? Eu voltei lá, tinha ficado um tempo sem ir, pandemia, né? 2020, A gente 21. precisa fazer um adendo. Pode falar. É. Ela, no meio dessa saída de pandemia e namorado, aí ela, eu vou pra Minas. Eu falei, não, você não vai. Ela saiu da sessão. Tipo, Te não vou, matando, né? não volto mais aqui, tá? Sabe Aham. aquelas pacientes que fecha a Certo. porta e, na verdade, a gente ainda continuou como Aham, online. Então, não tinha como, vou desligar e você não vai me ver nunca mais. aham. Não te Aí, atendo nunca mais. não, essa psicóloga não vai mais. Já era, acabou. Aí, ela depois, na outra sessão, por que você falou que eu não vou mais? Eu falei, o que você vai fazer lá? O que você está em busca de lá? Por que você tem essa necessidade de lá? Quem é a Fabiana? A gente vai descobrir a Fabiana agora. Aí ela começou, aí a gente Foi o foi. fim da É, pessoa, né? O relacionamento tinha acabado nesse período também, e aí eu lembro que na sessão seguinte ela achou que eu não fosse nunca mais. Aí eu fui e contei pra ela, olha, não fui pra Cambuquira e não fui pra aquele lugar que eu ia sempre. Aí ela, qual lugar? Eu falei, o fundo do poço. Falava pra ela que a cada dor que eu tinha dessas frustrações, dessa busca pela compulsão e alguma coisa para botar no lugar, eu sempre encontrava em alguma coisa, mas dessa Uhum. vez eu fiquei sem. Eu fiquei sem nada. Eu falei para ela, eu não fui para aquele lugar. Aí ela, eu falei, consegui, eu tô bem. Ela, você tá bem? Eu tô como que fui atrás da pessoa e consegui equilibrar a comida. E voltei na cidade depois da pandemia. Tipo, eu entrei num luto. Porque tudo tinha realmente não tinha ficado nada, nem o vazio tinha mais, né. Então assim, a cidade, eu tenho muitos amigos, amo minha cidade, amo meus amigos, mas é impressionante como aquele lugar tinha uma configuração de preencher um vazio. E com tanto autoconhecimento, com tanta busca por mim, uma luta insana para me conhecer, para entender que dor era aquela que eu sentia. Eu me conheci o suficiente para entender que eu estava preenchida, tão preenchida a ponto de não ter mais aquele prazer que levava o meu coração a agitar, sabe? Meu joelho tremer, a falta de ar, de chegar naquele lugar. Não tinha mais. E aí eu cheguei e eu queria sentir.
Eu cheguei e falei: "Putz, como assim? Não tem mais isso?" Não tem. Na verdade, quando ela voltou, ela falou assim: "E agora, quem eu sou? E quem é você?" Ela era a Fabiana, ela não precisava mais de preencher, né, então aí De a ser a de ser a perfeitinha para a perfeitinha família, porque as pessoas que esperavam isso dela já não já tinha ido existiam mais. embora, isso. E aí isso foi vindo através de tantas dores que ela foi curando, né, na terapia, e que ela chegou assim, ela não se reconheceu, só que na verdade era ela, Uhum. né. E daí quando ela volta e ela entende isso, aí a gente começa a trabalhar realmente a compulsão, porque não fazia mais efeito também. Por que que eu vou substituir? Substitui o quê? O quê? Não tinha mais, não tinha um porquê. Aí sim, aí ela começou. Aí, não, você não vai comprar mais isso. O que que você gosta? O que você não gosta? A gente começou a, como um belo TCC, como você falou, a gente começa a trabalhar a compulsão. Só E que E eu me aí apaixonei construir, pelo né? autoconhecimento. Construir a Fabiana de verdade, né? Porque nem Isso. ela sabia que quantos anos Sim. você estava? Na época, 40. E É. aí, como é que é, né? Começar, porque não é nem recomeçar, É porque não, começar, começar. porque aquela vida que você tinha daqui pra cá não era sua. Sim, Então era um você era de personagem alguém. moldando. Exatamente. Era o personagem da família. Aham. E aí, aos 40 você tem que se nascer. Nasci. Nasci com. E nesse período me encantei muito pela minha busca, porque eu, né, sou muito grata, claro, né? A gente tem que ser grata sempre a alguém, a Deus, enfim, mas sou muito grata a mim também, né, gente? Porque Lógico. com 22 anos, uma menina beirar beirar não, eu tive uma síndrome do pânico, né? E por conta própria, porque meus pais não acreditavam em psicologia, minha irmã foi fazer psicologia sem eles acreditarem, inclusive. Procurar um terapeuta e parar num psiquiatra, porque estava com síndrome do pânico aos 23 anos, por tentar ser perfeita no meu primeiro emprego, O sabe? primeiro namorado, o primeiro emprego, o Tudo, primeiro tudo, Tudo. né? era A muita primeira, como pressão. você começou a sua fala. Aham. Eu fui a primeira. O seu primeiro emprego. Sim, e eu E que, tive e que teve as identificações, né? É incrível, né? Como que a vida foi moldando ela também. e me identifiquei muito com autoconhecimento e acabei indo para esse lugar. Chegar nesse. Essa coisa da família, né? Sempre psicologia. É É besteira. besteira, vou Pra que pagar fazer? não, Pra vai que fazer? conversar. Pra você ser perfeito. O que que você quer? Uhum. Como que você tá tendo síndrome do pânico? Se você é perfeita, você tem tudo. Sabe o que aconteceu quando eu tive síndrome? Meus pais chegaram em casa. Meus pais chegaram em casa, 3 sacolas de compra, marca, tênis, roupa, marcas, maiores marcas do aqui, minha mãe, né, meu pai não, meu pai era contra, mas a minha mãe: "Olha aqui que eu trouxe pra você". E eu morrendo na cama, assim, de dor, aquela ansiedade a ponto de falar: "Eu tô morrendo, eu não tô respirando", assim, abre tudo, respirando, não tô respirando, achando de fato que eu estava em morte plena. E a minha mãe: "Olha que linda essa comprei naquela loja que você ama". E tu Tarana, tá. não fazia o menor sentido, eu estava de fato eu estava doente, mas não tinha essa visão da minha família. E aí foi quando É minha mãe falou: "Vai pra compreensão, né? Cambuquira". E eu: "Não quero", minha mãe: "Tá doente mesmo". Ela não quer ir pra Cambuquira. E eu não conseguia, estava doente. Enfim, quando, Você falou voltando uma coisa importante, só pra gente frisar. Você falou assim: "Eu dou parabéns pra mim". E muita gente também, Fabi, ela procura psicologia, aí como não vê que é algo muito rápido a resposta, vai embora. e é muito dolorido. E é muito dolorido. E quando a pessoa ela se propõe, porque psicólogo não faz milagre, Uhum. né? Psicólogo não trabalha sozinho. A pessoa que está procurando, o cliente, o paciente, quando ele procura a psicóloga, ele precisa estar disposto a entrar em terapia, entrar Uhum. em análise. Então, quando você fala, graças a mim, é isso. Porque você se propôs, eu quero melhorar, eu não quero esse lugar para mim. Eu não quero ficar com síndrome de pânico, eu não quero desenvolver uma ansiedade generalista, eu não quero ficar nesse lugar da perfeição. Você se permitiu.
Então, quando você Eu fala quero ter o parabéns, eu autoconhecimento, quero né? ter o autoconhecimento. Quando você fala parabéns para mim, é isso. As pessoas precisam entender que esse momento de raiva, né? A gente já até falou nos outros episódios que ainda vão no ar, a gente fala esse momento, porque a psicóloga precisa disso, ela precisa pontuar coisas que vão doer, vão dar trabalhos de casa, tarefas que a gente pede, né, para fazer que vai doer, mas quando você propõe e você chega no final e fala assim, isso, eu consegui entender e eu consegui fazer meu autoconhecimento, porque autoconhecimento é a vida inteira, né? Então a gente está Uhum, aqui aprendendo, hoje a gente está aprendendo com você e você está aprendendo com a gente, uhum. e a gente, né, aprende o tempo todo, mas quando você entende quem eu sou, igual que a Bia fez uma análise, né, juntando tudo, desde a primeira vez, que você já nasceu perfeita, mas você não queria mais esse lugar, Uhum. né? Então quando você entendeu isso, E Pesado. que é pronto. dolorido, né? Esse ser É perfeito é muito É pesado. dói pesado, demais, né? dói Muito. A Eu demais. gente erra, carreguei né? o A gente tempo. erra o tempo E nós, todo. como psicólogos, as Sim. pessoas, como você estava falando, nós somos cobradas como perfeitas e Uhum. nós não Não somos. Nós somos. ficamos doentes, nós Sentimos dores, temos lutos, temos temos tudo. luto, gostamos de ver Da divertidamente, mente. né? E É, sabe a o que gente se aconteceu diverte. comigo depois desse Hum, período? Até, desculpa, nada. eu, com 40, quando comecei a entender de fato tudo isso, né? Tudo começou a fazer muito sentido. Sabe quando você quer fechar um diagnóstico? Fechei. Agora entendi tudo. Eu ainda tive uma queda. Eu ainda caí. A gente não tá livre, né? A qualquer momento eu posso Não. tropeçar de novo, enfim, faz parte do processo. Até porque foram 40 anos da É, Fabiana. Sim. exatamente. Como não? Não é É, aquela mochila você chegar e botar pra lá É, e de nunca mais, repente, né? né? é. Exatamente. Mas essa queda fez você. A gente não vai ter tempo para você entrar na queda. Mas eu acho que a gente vai ter tempo para você entrar e você falar. Através dessa queda, desse autoconhecimento, ela entendeu que além do marketing, ela poderia ser algo mais. Sim. E qual é esse algo mais? Posso falar Você isso? vai falar Pode, quem é. pode. É, Ah, pode tá. falar. Tá. E aí, após essa queda, eu comecei a entender que, na verdade, eu amo minha profissão, mas que eu estava, digamos que, apropriada de mim e que eu poderia ajudar outras milhões de pessoas, mulheres, homens, enfim, nesse processo de autoconhecimento, porque autoconhecimento empodera. Hoje eu Certeza. sou outra pessoa. Claro que tem tropeços? Tem, como eu falei, posso tropeçar? Posso. Mas, Todo mundo. gente, hoje eu posso ajudar pessoas. E hoje eu tenho agenda lotada, graças a Deus. Mudei de área, tô feliz. Tô numa fase de completa transição de carreira, bem, tô indo bem nesse movimento, mas que eu devo tudo a mim lá atrás, com 22 anos, que comecei a tentar entender todo esse processo. E hoje, graças a Deus, acredito que tenho muito aí para trilhar pela frente para ajudar o próximo Eu lembro mesmo. que uma outra pontuação foi exatamente isso. Eu tô rindo porque agora, Ana, mas minha paciente, então você tem uma outra postura, né? Eu fiz uma outra colocação para ela, falei, tá, você utiliza isso, você é usuária, você ama, você entende, você explica na sessão cada coisa que você está falando. Por que você não vai se especializar nisso? Não tem dinheiro. Eu falei, não. Por que você não vai se especializar nisso? Aí ela foi onde ela começou a estudar muito, muito. Aí não tinha mais a cobrança da perfeitinha, então ela começou a estudar muito e ela tinha os resultados maravilhosos. Tanto que as pessoas, mentores dela, começou a procurar ela para ela trabalhar, né? Então, assim, quando ela se entende, é isso que acho que a Fabiana, o título dela, né, da perfeição à compulsão, ela entendeu que eu sou a Fabiana em tudo, com dores ou com dores, eu sou a Adriana com dores, sem dores, a Bianca é com dores, sem dores, a gente é uma pessoa. E que a gente pode ajudar as outras pessoas, porque não é por causa através da dor que a gente tem, que a gente sente que a gente é igual, porque a gente sente. Uhum. A Bia falou e eu falo, eu sou uma divulgadora aí do Divertidamente, porque a gente tem as emoções, a gente sente. Mas quando a gente se propõe a se olhar e se propõe a cuidar do outro, É a isso. palavra é sua. E hoje eu estou extremamente feliz porque o meu papel é esse, né? É, eu acabei fazendo mais 2 formações no paralelo e eu consigo utilizar minha primeira graduação, que é marketing,
Na verdade, eu sou comunicóloga. E hoje eu levo através da palavra e de todo o meu autoconhecimento, que foi uma busca constante, que eu comentei, né, desde 22 anos. Hoje eu levo para as pessoas, através de outras terapias, de fato, tudo aquilo que eu acredito, que eu vivenciei, e nada melhor do que a pessoa que passou para ser o exemplo, né, do outro. Então eu levo isso. Eu não sei se eu posso falar de. Pode falar, você fala, sou Posso. astróloga. Tá, é porque eu estava aqui. Não. Pode. Bom, e aí, através dessa busca constante pelo autoconhecimento, sempre fui apaixonada por terapias holísticas e sempre me identifiquei muito com a astrologia. E descobri que, né, dentro da astrologia tem uma astrologia sistêmica que é totalmente pautada na família. E sou eu, totalmente. Então, eu me identifiquei muito com isso. E hoje eu sou terapeuta sistêmica com base na astrologia. Eu trabalho, sou astróloga, eu trabalho com autoconhecimento, contrário do que tu imagina, a astrologia não é signo, não é horóscopo, não tem nada a ver. É autoconhecimento. Então, hoje essa é a minha função e eu tenho isso também como missão e propósito. E uma coisa, Fabiana, isso vem do. Eu tenho até um trabalho que a gente pode, Adriana, mais pra frente, fazer alguma coisa, né? Que a gente é A cheio gente de tá ideia. cheio de ideia. É que são os 3 As, né? O Uhum. amor próprio, o autoconhecimento e o amor ao próximo, Ai, que né? lindo! Então, É a gente isso. usar esses 3 As, né, pra vida. E foi o que você fez, Foi. né? Foi O que amor próprio, o autoconhecimento e o amor ao próximo que você descobriu com a terapia. lindo, é isso. É isso. Obrigada, Muito Fabiana. obrigada. Amei de Obrigada, eu que verdade. A gente tem um agradeço, gesto gente. a aqui, gente né? pega a Fazer mãozinha. assim. Obrigada Tá pela bom? Obrigada pela aceitar. oportunidade. E você de Obrigada poder por trazer a sua vocês. história História. para os nossos, né, Ouvintes. ouvintes, Para todo telespectadores, clientes, clientes, pacientes. pacientes, tá bom? Que a gente traga isso para as pessoas entenderem, né? Que a gente está tentando desmistificar a psicologia. Que a Exatamente. psicologia não é aquele monstro que é só para as pessoas que eles chamam de saúde mental, né? As Sim, pessoas tem que ter leigas, né? transtorno, né? É, E não é. Não é, e também não é um bate-papo. Não é um bate-papo. não é. Você Você não tá acaba ali pra fazendo. conversar. Você Não tá é. ali pra se conhecer. Quero Como eu me. falei, né? Autoconhecimento é empoderamento. Isso. A gente Ai, sai vamos daqui lá. outra Eu pessoa. acho que é isso que define o podcast hoje. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Oi, Roger.